Mentiram pra você sobre o que é o demônio. Você já deve ter ouvido que demônios são malignos, possuem as pessoas, causam doença, fazem o mal, mas tudo isso é uma mentira. Oi, eu sou Kali e hoje eu vou contar pra vocês como o demônio deixou de ser um guia para as grandes mentes e virou uma criatura maligna. Primeiro vamos entender a origem do termo. Demônio vem de daimon do grego, que é um espírito da religião grega. Esse espírito é uma entidade que não é maligna nem benigna. Ele era meio neutro, ele podia ser tanto mal quanto bom, variava de espírito para espírito. E tem menções famosas sobre ele, por exemplo, Sócrates falava que os daimonion era uma voz interior que advertia contra os erros, mas não incitava o mal, então era uma coisa boa. Já na teogonia de Hesíodo, os daimones eram almas de homens antigos que morreram e agora continuam sendo protetores da humanidade. De novo, algo bom. Já em outro exemplo, por exemplo, em Platão, Platão vai falar dos daimones um pouco mais ambíguo ali. Eles eram, entre várias aspas, espíritos que podiam influenciar tanto pro bem quanto pro mal. Os demônios não eram algo tido necessariamente como mal. Era exatamente essa entidade que podia fluir entre bem e mal, que tinha diferenciações de um para outro. Quando essa ideia se mistura com o judaísmo, associado à ideia de dicotomia que eles também absorveram do zoroastrismo, aí começa a surgir a ideia de que Deus tem seus inimigos. E se Deus tem seus inimigos, os daimons, os demônios, não podem ser aliados de Deus, porque eles não estão na mitologia judaica. E se eles não estão na mitologia judaica, logo eles são os inimigos de Deus. Então eles começam a pegar esse conceito de outra religião e dizer que é algo ruim na religião deles. Mas não tem conexão, essa conexão foi feita ao longo dos séculos, eles foram absorvendo a religião um do outro. E quando o cristianismo chega, eles já partem dessa interpretação judaica. E dentro do cristianismo, o demônio vai começando a ganhar cada vez mais destaque. E quando a gente chega lá na Idade Média, a gente vai ter autores escrevendo muito sobre isso. Por exemplo, Agostinho vai falar muito de demônio. Ele vai tentar imaginar e sistematizar como funcionam os demônios. E aqui embaixo tem um livro muito famoso, que é talvez o que mais influenciou o jeito que a gente pensa demônio hoje em dia, que é o Malus Maleficarium, que é um texto tratando de demônios, associando eles à bruxaria, criando a ideia de pacto com o demônio. Tudo isso surge desse livro aqui embaixo, que eu coloquei a imagem para vocês. Então, resumindo, os demônios eram guias espirituais e protetores, que podiam ser bons ou maus, mas o sincretismo com o judaísmo, com o cristianismo, foi transformando eles numa entidade que se opõe a Deus. E com a Idade Média, os conflitos sociais tinham a necessidade de definir um inimigo espiritual. E o demônio acabou se tornando, então, finalmente, o que as pessoas acreditam hoje nesse demônio, nesse ser ruim. E além de tudo isso, o demônio permitiu que a religião tivesse controle social, porque a igreja era capaz de justificar possessões, perseguições, exorcismo e todo tipo de violência com quem eles quisessem, apenas acusando a pessoa de ser endemoniado. E isso justificaria que eles fizessem o que eles quisessem com aquela pessoa.